Vamos então, irmãos, dar continuidade à nossa aula. Hoje o nosso tema é este, fé. É claro que meu propósito não é tratar especificamente da fé como instrumento de salvação. Nós não estamos estudando a doutrina da salvação nesse momento, mas nós estamos tratando o assunto fé como um fundamento do estudo teológico, tá? O que nós estamos aqui enfatizando? Em primeiro lugar, qual que é a essência do conhecimento teológico? O que se busca conhecer na teologia? É Deus. Deus é, digamos, o objeto de estudo da teologia. É Ele que nós queremos conhecer. Como que nós chegamos a conhecê-lo? Existe um fundamento externo e um fundamento interno. O fundamento externo é a Escritura. Então, por que é externo? Porque ele não está dentro da gente. Então, a gente precisa da Escritura Sagrada como um transmissor de conhecimento para nós. Mas esse transmissor não seria bem utilizado se não tivesse um receptor. Qual que é o receptor? É a fé. É um dispositivo interno, algo que Deus dá ao ser humano para que possa receber as Escrituras como palavra de Deus, conhecer a Deus e se relacionar com Deus por meio dela. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando o conceito de fé. A fé como um receptor, um canal de comunicação com Deus por meio das Escrituras. A fé salvadora, como a gente já disse anteriormente, é a capacitação concedida pelo Espírito Santo ao homem para que este receba a Escritura como palavra infalível de Deus e possa conhecê-lo e se relacionar com ele por meio de Jesus Cristo. Então, um resumo do que é a fé salvadora. Claro que quando nós chegarmos na doutrina da salvação, nós vamos falar muito mais coisas a respeito da fé, tá bom? A respeito da fé salvadora. Por ora, essa definição é suficiente para que a gente possa entender que é por meio da fé que nós recebemos a Escritura. Nós acolhemos as Escrituras, tá bom? E podemos conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. Então a pergunta é esta: como que nós devemos começar o estudo teológico? Com o pressuposto da dúvida ou com o pressuposto da fé? Essa pergunta é importante. Por quê? Muitos teólogos liberais, eles vão começar o estudo teológico com o pressuposto da dúvida. O que seria o pressuposto da dúvida? O pressuposto da dúvida é o seguinte: eu não sei se isso é divino, eu não sei se isso aqui é poderoso, é infalível, é inerrante, eu não sei. Eu vou estudar para ver. Então eu estou partindo do pressuposto da dúvida. Ok? O pressuposto da dúvida é o pressuposto de toda a ciência humana. Por exemplo, existe vida em outro lugar a não ser no planeta Terra? Não se sabe, ok? Há uma dúvida, há uma questão, há uma pergunta. Não há uma certeza inicial. Há uma dúvida. Então, todas as pesquisas, a partir de então, buscam responder essa dúvida. Né? Não se tem resposta, quer-se uma resposta para isto, parte-se do pressuposto da dúvida. Você inicia o seu estudo a partir de uma dúvida, de uma questão, de um problema. E aí você começa o seu estudo para tentar responder a essa questão. No estudo teológico não é assim. Para estudar teologia, para estudar Deus, a fé deve ser o nosso pressuposto. Se a gente começar com a dúvida, todas as nossas conclusões serão equivocadas.
Mas se a gente começar com o pressuposto da fé, de que Deus existe, de que Ele se comunica, então as nossas conclusões tenderão a ser corretas e verdadeiras. Sim. A fé não é coisa que é razão. A fé, Deus deixa eu conhecer, deixa eu desenvolver a fé nele. Eu gosto muito da pergunta do Senhor, aumenta-nos a fé. Eu vivi com Cristo o dia inteiro, não tinha dúvida. Jesus pegou a fé lá. Fez assim. Então Deus está se revelando esses homens. Eles cresceram a sua fé na relação. Sim. Quando a gente for estudar a fé, a gente vai estudar esse aspecto de um crescimento, de um amadurecimento, ok? Mas, com certeza, o Senhor infundiu fé neles para que eles pudessem progressivamente crer. Porque se Ele não tivesse concedido a fé, não haveria esse processo de crescimento na fé, entendeu? Eles simplesmente conheceriam um homem, alguns aspectos importantes da pessoa de Jesus Cristo, mas não a fé naquele terceiro nível que nós conversamos na semana passada, na parte 1, que é o nível da confiança. Eles não teriam avançado para esse nível, mas o que a gente vê é que isso realmente, progressivamente acontece na vida daqueles discípulos, né? A teologia, ela requer que o estudioso creia na existência de Deus e na procedência divina das Escrituras Sagradas. Para estudar teologia, o estudioso tem que crer nisto. Se não crer nisso, dá para estudar teologia? Dá para estudar teologia. Mas vai ser um estudo árido, no sentido de que não vai produzir vida com Deus. Então, nós precisamos partir desse princípio, que Deus existe e as Escrituras Sagradas são revelação de Deus. Se a fé não fundamentar o estudo teológico, as conclusões serão todas menos as verdadeiras. Vai chegar todo tipo de conclusão, menos as conclusões verdadeiras. Por exemplo, se você partir do pressuposto não da fé, os milagres podem ser explicados racionalmente? Então, quando você se aproxima das Escrituras para estudá-las, você vai descartar tudo que é miraculoso. Pronto, você não vai chegar às conclusões verdadeiras. Ok? Então, a fé tem que fundamentar o estudo teológico. E isso está na própria Escritura Sagrada, em Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário, não tem como. Se nós não nos aproximarmos de Deus crendo que Ele existe, vai ser um estudo sem sentido. Ok? O primeiro ponto que a gente vai tratar hoje são das evidências racionais da existência de Deus. Veja, eu estou dizendo aqui que é necessário nós começarmos o estudo teológico com o pressuposto da fé. No entanto, essa fé não é irracional. A razão é capaz de concluir a existência de Deus. É claro, não entender só por meio da razão, por meio da natureza, da criação, tudo a respeito de Deus, tal como é revelado nas Escrituras. Mas a própria razão sozinha pode formar um sentimento, um pensamento, uma ideia acerca de Deus. E é isso que eu quero mostrar nesse ponto. Algumas evidências racionais da existência de Deus. Tá bom? Vamos lá. Eu quero trabalhar aqui inicialmente as 5 vias de Tomás de Aquino baseados na experiência. Depois eu vou apresentar mais 2 argumentos. Esse aqui são aqueles formulados por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi católico, né, canonizado inclusive pela Igreja Católica. E ele entendia, obviamente, que a fé é necessária. Mas ele tenta descrever aqui
racionalmente como é possível chegar ao conhecimento de Deus, ou pelo menos conceber a ideia da existência de um Deus. Então esses são os 5 argumentos, e a gente vai trabalhar cada um deles. Primeiro, o motor imóvel, primeira causa eficiente, o ser necessário e os seres possíveis, graus de perfeição e o governo supremo. A gente vai trabalhar cada um deles. O primeiro, então, é o primeiro motor imóvel, o primeiro argumento. Vamos lá. Parte-se do pressuposto de que tudo está em movimento. Você concorda com isso? Tudo está em movimento? Tem alguma coisa absolutamente parada no mundo? Fala para mim. No mundo, o que eu digo? O universo inteiro. Existe alguma coisa parada no universo? Não? Chegou um doutor aí, um cientista. Rapaz, agora o assunto vai esquentar. Eu vi a Yasmin entrando ali e falei, hoje o assunto vai ser bom. Estamos tratando das evidências racionais da existência de Deus. As 5 vias de Tomás de Aquino. Você já estudou isso, Moisés? Não? Então vamos estudar juntos. Tomás de Aquino, então, ele elabora 5 argumentos racionais que podem colaborar, contribuir para o homem chegar à conclusão de que existe um Deus. Claro que não é a revelação completa, mas pelo menos a concepção de Deus. Então, o primeiro argumento é esse. Tudo está o primeiro motor imóvel. Ele parte do pressuposto que tudo está em movimento, ok? Tudo está em movimento. A Terra está parada? Pelo que a gente aprende, não está parada. Ela está num movimento constante. Assim como todos os objetos, os corpos celestes. Nada está parado, certo? Tudo está em movimento. E nenhum corpo se move sozinho. Não é verdade? Você já viu alguma coisa se movendo sozinha? Ah, o carro se move sozinho. Será? Será que não tem nada provocando o movimento do carro? Você se move sozinho. Será que não tem nada provocando o seu movimento? Produzindo energia para que você possa se movimentar? Todo movimento ele acontece a partir de uma força anterior. Uma força anterior precisa causar um movimento. Portanto, deve haver um primeiro motor que provocou o movimento pela primeira vez. Então, se a gente for voltando no nosso raciocínio aqui, né? Então, esse movimento acontece por causa desse outro movimento, dessa força. Isso aqui aconteceu por algo anterior, né? E aí você vai voltando, né, na questão dos movimentos. Onde começa o movimento? Alguém tem que ter dado o primeiro empurrão nessa história. Então, esse é o primeiro argumento, né? O que produziu o primeiro movimento? Então, na concepção de Tomás de Aquino, essa é uma forma de você pensar a respeito de uma causa anterior, ou de um motor imóvel, né? Nesse sentido aí, um motor imóvel, algo capaz de produzir movimento, mas que não foi movimentado inicialmente. Ele é um motor, ou seja, ele causa movimento, mas ele não precisou de nada para começar a se movimentar. E aí, segundo Tomás de Aquino, esse primeiro motor seria Deus. Ok? Segundo argumento dele. Primeira causa eficiente. Então, parte-se do pressuposto de que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa? Tudo acontece por causa de alguma coisa anteriormente. É mais ou menos o mesmo argumento anterior. É que o anterior fala do movimento em si. Aqui está falando de causa e efeito em tudo na vida, né? Então, não há efeito sem causa. Nada acontece sem que exista uma causa. Quando a gente, por exemplo, se deparou nessas últimas semanas com diversas tragédias, o que nós queremos buscar imediatamente? A causa. Tem até um texto no boletim muito interessante sobre Brumadinho, uma reflexão importante, depois vocês podem ler. Então, houve aquela tragédia. Todo mundo quer saber por que aquilo aconteceu.
Quais fatores se combinaram para essa tragédia acontecer? É a mesma coisa em relação aos meninos que morreram no incêndio lá no Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Todos querem saber qual foi a causa. Por quê? Para qualquer coisa que aconteça, existe uma causa. Não há efeito sem causa. Portanto, deve haver uma primeira causa eficiente que desencadeou todos os efeitos subsequentes. Qual é a primeira causa não causada? Então, racionalmente, você vai pensando, peraí, isso aconteceu por causa disso, que aconteceu por causa disso, que aconteceu por causa disso. Vai indo. Uma hora você vai chegar, peraí. As pessoas falam do Big Bang. Tá, digamos que o Big Bang tivesse acontecido. O que provocou o Big Bang? Tem que ter alguma coisa anterior, uma causa anterior. Então, é um pensamento regressivo, né, para se entender. Peraí, tem alguma coisa lá no início que a gente não está identificando muito bem, e o Tomás de Aquino vai falar, isso aí é Deus. Terceiro, o ser necessário e os seres possíveis. Então vamos lá. Parte-se do pressuposto de que tudo que é, um dia não foi. Você é um ser? Você não é capaz de dizer, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordinho. Sou mesmo. Porque você é. Você é um ser. Só que você nem sempre existiu, concorda? Tem lá o dia do seu nascimento. Mas você não começou a existir no dia do seu nascimento. Espero que você saiba bem disso. Nessa discussão de aborto é importante as pessoas lembrarem. Ninguém começa no dia do nascimento, mas sim no dia da concepção. Então a tua existência, o teu ser, começou no dia da sua concepção, que você nem sabe que dia é. Ok? Então tudo que é, um dia não foi. Para ser, tem que um dia não ter sido. Então há essa ordem, o não ser e depois o ser. O não ser e depois o ser. Um ser não vem do nada. Do nada, nada surge. Portanto, deve haver um primeiro ser que deu origem a todos os outros seres. Do nada não sai nada. Mas tudo que é, veio porque um outro ser o originou. Ou seja, então tem que ter um ser inicial. Tem que ter um ente, sabe? Lá no início, que produziu o primeiro ser para que pudesse, então, chegar ao que nós temos hoje. Qual foi o primeiro ser necessário? Por que necessário? Porque tem que ter tido um primeiro ser. Qual foi o primeiro ser necessário que deu aos outros seres possíveis, ou que produziu os outros seres possíveis? Por que possíveis? Porque esses aqui não são necessários. Por exemplo, o mundo seria mundo se você não existisse? Seria. Então você é um ser... A existência de seres humanos é a possibilidade. Está no campo da possibilidade. Mas existem seres. Então tem que ter um ser lá necessário que pudesse, então, originar todos os outros seres. Esse é o terceiro argumento de Tomás de Aquino. O quarto são os graus de perfeição. Parte-se do pressuposto de que todas as coisas possuem diferentes graus de perfeição. Esse é o nosso pressuposto. Você concorda com isso aí? Tem coisas mais bonitas do que outras? Hã? Depende de quê? Depende dos olhos das pessoas, né? Não, mas é simples. Você, por exemplo, eu imagino que todos já fizeram alguma viagem de carro, passaram por paisagens bonitas e tal. Compara essas imagens lindas que você tem na sua memória com um rato morto. O Moisés consegue bem fazer essa comparação. Quantos ratinhos você já viu morto? Fala pra mim. Você tenha participado da ocorrência? É. Eu garanto no mínimo 70.
Aí. Porque ele... Você ainda faz experiência com ratinhos ou não? Ou parou? Não, eu parei porque eu tô numa outra fase. Tô numa fase agora de escrever o que O que você já pesquisou. O que eu já... Você agora está contando a história das mortes, né? Dos ratinhos. eu tô escrevendo um livro. Pós-morte. Em memória. Em memória dos Mickey Mouse. Então, mas faz uma comparação. Pensa sei lá, em qualquer coisa, uma barata. Pronto, compara uma barata com uma paisagem linda que você já deve ter observado. Sem comparação. Quer dizer, isso aqui é lindo, maravilhoso. Isso aqui é desprezível. Entende? Então, nós temos essa concepção de graus diferentes de perfeição, de beleza. Pegar o Luiz Alberto aí como exemplo. O Luiz Alberto gosta de pintar paredes. É ou não é? O Luiz Alberto tem condições de ver se uma parede está bem pintada ou não está. Tem pessoas que vão passar direto de largo e não vão nem observar. Mas o Luiz Alberto, que gosta de mexer com pintura, ele vai perceber. Ele vai ter essa noção, um grau de beleza. Pô, isso aqui tá lindo, tá perfeito. Essa tinta aqui tem um acabamento suave, fosco, sei lá que tipo de acabamento que tem. O outro não tem. Mas esse outro vai ter essa sensibilidade para uma outra coisa. Então, nós temos essa noção de diferentes graus de perfeição. Há coisas mais belas e excelentes que outras. Para se considerar algo mais ou menos perfeito, deve haver um grau máximo de perfeição. Então, para que a gente possa fazer essa avaliação, tem que ter um padrão, tem que ter um modelo. A gente não sabe exatamente quem é, como defini-lo. Mas todos nós temos alguma ideia, alguma concepção de algo perfeito e belo. A pergunta é, o que possui o grau máximo de perfeição a partir do qual avaliamos todas as coisas? Então, esse é um raciocínio do Tomás de Aquino, tá bom? Não estou dizendo que isso aqui é adequado, completamente satisfatório para se provar a existência de Deus. Eu estou apenas colocando aqui como argumentos que já foram utilizados para se demonstrar racionalmente a existência de Deus. E por último, o governo supremo. Parte-se do pressuposto de que no mundo há ordem e propósito. Existe ordem e propósito no mundo? Muita gente hoje em dia vai questionar esse ponto aí. Vai colocar a ideia de que não tem ordem, é tudo por acaso, tudo acontece sem uma direção. Mas Tomás de Aquino tem uma visão da Idade Média católica. Então ele provavelmente não conversou com esses pensamentos modernos em relação a esse ceticismo, em relação a uma ordem. Mas mesmo estes que questionam a ordem, o propósito das coisas, eles sabem que é preciso que os olhos estejam localizados aqui. Eles sabem que é preciso que os nossos braços tenham o comprimento que têm, se movimentem com o movimento se movimentem dessa forma como se movimentam, que os homens sejam capazes de andar como andam. Eles não vão questionar isso. Então, eles vão ter que compreender, não, realmente existe alguma coisa, existe uma ordem nisso aqui, não é feito de qualquer jeito. As coisas que existem num funcionamento adequado. Os dias têm 24 horas, isso muda? Acho que tem alguma diferençazinha aí, que aí é o dia bissexto lá que... de 4 em 4 anos tem um ano bissexto aí, para dar uma consertada, sei lá, eu não sei muito bem disso aí. Mas é sempre o mesmo. E o ano bissexto não é, tipo assim, alternado, é sempre de 4 em 4 anos. Então existe ordem nas coisas, não tem como negar isso. Esse é o pressuposto.
Tudo existe num lugar específico para uma finalidade específica. Há uma ordem racional em todas as coisas. Portanto, deve haver um ser racional que estabelece o lugar e o propósito das coisas. O que ou quem estabelece ordem e propósito para todas as coisas? Tomás de Aquino vai responder: este é Deus. Concorda? Se não houvesse uma racionalidade, uma intenção nas coisas como acontecem no universo, não seria um cosmos, seria um caos. Certo? Esse é o argumento. Claro, esses argumentos levaram todos os estudiosos à fé em Deus? Claro que não. Por isso que são insuficientes. Por isso que é necessário o quê? A fé. Uma fé que vem de Deus para cada um de nós, para que possamos crer. Então, esses argumentos, embora sejam interessantes, razoáveis de fato, eles não são suficientes para se obter o conhecimento de Deus. Outros argumentos não são de Tomás de Aquino, mas são bons argumentos. O argumento moral parte-se do pressuposto de que todos os homens reconhecem algum código moral, certo e errado. Todo mundo tem essa noção de certo e errado? Todos têm. Até nas tribos mais distantes das civilizações, nos povos mais esquisitos que já passaram por este mundo, todos tinham um código moral, um conjunto de leis. Ninguém precisa dizer para ninguém, por exemplo, que matar não é natural. Todas as civilizações entendem que matar não é natural. É claro que algumas civilizações vão matar, né, para resolver um problema que eles acham que vai resolver. Até a gente tem essa discussão aí, os indígenas que enterravam suas crianças que tinham algum defeito, né? Mas o normal, mesmo na cabeça deles, não é as crianças terem defeito, é elas serem normais e viverem. Isso é a normalidade. Matar é algo fora da ordem das coisas. Matar é um processo pelo qual você corrige uma anormalidade. É assim que os índios pensam, né? Então, a gente sabe que aquilo que trouxe um defeito, que trouxe um problema, eles acham que por meio da morte, que é a única solução, é capaz de matar, é capaz de resolver o problema. A questão é que quando você entra com um fator cultural aí, que acaba sendo muito complicado. Não, é um assunto complexo. Mas, veja, até nesse sentido de, para corrigir um problema, deve-se matar, há um código moral por trás. Pode ser um código moral questionável, biblicamente condenável, mas é um código moral. Eles aceitam isso aí. Assim como eles não aceitam algumas coisas. Não sei, por exemplo, traição. Né? Um índio entregar o seu irmão a uma outra tribo, por exemplo. Seria inadmissível. Então eles têm uma concepção de certo e errado. Esse é o ponto que eu quero enfatizar. Tá? Então, de onde vem essa consciência moral do ser humano? Essa capacidade do ser humano avaliar o que é certo e errado, ainda que faça isso mal feito, obviamente. Nós só temos noção clara do certo e errado de fato nas Escrituras. Mas sem as Escrituras, o ser humano tem uma concepção de certo e errado. Como ele passou a ter isto? De onde vem essa consciência moral? Isso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, essa é a questão. Da onde vem essa consciência? Porque em todos os outros seres não tem essa consciência. Mas no ser humano tem. O outro argumento é o argumento etnológico.
parte-se do pressuposto de que entre todos os povos e tribos da terra há um sentimento religioso. Há ou não há um sentimento religioso em todos os povos? Todos eles. Todos os povos são adoradores. Os primitivos adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os bichos, os animais. Até hoje tem sociedades que atribuem divindade a coisas assim. Certo? Então todos têm um sentimento religioso. Aí os ateus novinhos aí vão dizer, não, mas eu não tenho sentimento religioso. Ok? De alguma forma, o ser humano expressa devoção. Nem que seja devoção ao seu jogo de computador. Mas o próprio ateísmo é uma crença. O próprio ateísmo, ele dá vida por isso aí. Não deixa de ser. Sabe? O Deus dele é o ceticismo. Então ele se entrega pelo ceticismo. Você tem relatos, por exemplo, durante a Guerra Fria, quando o comunismo fechou todas as fronteiras com o mundo ocidental e rompeu com toda forma de crença transcendental, essa necessidade do homem buscar algo que é superior a ele e prestar culto foi evidenciado quando as pessoas começaram a adorar pedras dentro da União Soviética. Como necessidade. Olha aí. Uma necessidade implantada no ser humano. Lógico, a gente vai entender biblicamente que por causa do pecado, esse imperativo de adoração é focado para outras coisas e não o Deus verdadeiro. Eu acho que acredito que na própria Coreia do Norte eles adoram o próprio Kim Jong-un. Ele é tipo como Deus. Que é pior que adorar uma pedra, né? Tá entendendo? Mas é o pensamento ateísta. Eles têm, embora eles não creem em nada, eles têm que direcionar. Como você falou, isso está intrínseco dentro do homem. O desejo de adorar algo. Só. Muitas pessoas vão para as igrejas não para adorar a Deus, embora Deus esteja na boca dos lábios. Eles vão para adorar o pastor. E se o pastor pisa na bola, pronto. A pessoa se frustra, entre aspas, com Deus. Lógico, o Deus dele, que era o pastor, caiu. Então, todas as pessoas têm sentimentos religiosos. Visto que o fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza humana. Se todo mundo tem sentimento religioso, tem um senso do divino, tem uma devoção a algo, é porque isso pertence à natureza humana. A pergunta é, de onde vem o sentimento religioso do ser humano? Explica isso. Então são argumentos que direcionam a razão humana a entender a existência de Deus, a conceber a existência de Deus. Ok? Agora nós vamos ver nessa segunda parte, rapidamente, algumas razões bíblicas para crer na existência de Deus. Vimos alguns argumentos racionais. Eu creio que não fui exaustivo nisso, ou seja, existem outros argumentos, talvez até melhores do que estes que eu apresentei, mas o meu propósito foi mostrar, existem argumentos que apontam racionalmente para a existência de Deus. Agora nós vamos olhar para as Escrituras e ver algumas razões bíblicas. Essas razões bíblicas vão servir para todas as pessoas? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia não é considerada por todos como palavra de Deus. Agora, para os que creem, para os que partem do pressuposto da fé, essas razões aqui serão suficientes. Vamos lá? Temos todas aí. 6 razões bíblicas para crer na existência de Deus. Primeira delas a gente já leu, Hebreus 11, 6. Só se aproxima de Deus quem crê. Ok? A gente já leu, mas vamos ler de novo aqui rapidamente. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, quem se aproxima de Deus é necessário que creia
que ele existe. Então veja, a Bíblia já está dizendo, para conhecer Deus, tem que crer. Essa é uma razão. Segunda razão, a Bíblia diz que a razão humana é insuficiente. 1 Coríntios 1, versículo 20 e 21. Alguém lê, por gentileza. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isto. Então essa é a segunda razão. A razão humana é insuficiente. A sabedoria deste mundo não serve para nada. Quem é versado na cultura, nos textos antigos, não é capaz de obter o conhecimento salvador. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Na sabedoria do mundo, ou melhor, o 21, né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus salva quem crê pela loucura da pregação. Terceira, Deus é a causa única de todas as coisas. Lembram que aquele argumento do Tomás de Aquino, né, do movimento, da causa eficiente, existe lá um ponto de partida. A Bíblia diz quem é esse ponto de partida. Gênesis 1:1. Alguém lê, por gentileza. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem deu o ponto de partida nos céus e na terra? Deus. Então a Bíblia define isso. Lá em Hebreus 3:4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Olha aí. Toda casa é edificada por alguém. A casa não se estabelece sozinha. A casa não é construída sozinha. Aquele que construiu todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, é Deus. Então a Bíblia aponta diretamente para isto. Para quem tem fé, ponto, isso é suficiente. 4. A glória de Deus é proclamada no universo. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pode seguir adiante. Até o 6. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, que se cria numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Muito bem. Então a Bíblia está apontando aqui para que a glória de Deus é proclamada no universo. Então a gente não vê beleza, a gente não vê perfeição nas coisas. O autor bíblico aqui, Davi, está dizendo, tudo isso está apontando para a glória de Deus. E depois Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isto. Então, os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua divindade,
tudo isso se reconhece no mundo. Então a Bíblia está dizendo, tudo isso que a gente percebe, que nos leva a sentimentos religiosos, é Deus. Deus deixou suas impressões digitais em toda a criação. 5. Aquele texto que o seu Job já fez alusão a ele. Deus gravou a norma da lei no coração humano. Então aquela pergunta ficou sem resposta, né? Da onde vem a moralidade? A Bíblia vai dizer, Romanos 2, 14 a 16. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Isso. Então os gentios, eles que não têm lei, eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no coração. Natan, embora eu não tenha o seu texto aqui, Romanos 1, a idolatria, nós somos os últimos tempos, diz assim, porquanto o que Deus se pode conhecer, manifesta entre eles, que Deus se desmanifesta. Então Deus se manifestou também ao rio também. Sim. Sim. É isso mesmo. Versículo 19, né? O que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Então Deus se revela. A gente já tratou sobre revelação geral. Então Deus se revela de forma geral para todas as pessoas, né? O meu argumento aqui é, a Bíblia está dizendo que isto vem de Deus, né? Todas essas informações obtidas no universo foram dadas por Deus. Então, para quem tem fé, vai crer. É Deus mesmo. Fala, Cláudio. Tocou um assunto aqui que me pega. Tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Esse ponto aí, muita gente discute, né? O que Paulo está argumentando aqui é o seguinte: pelo fato de Deus ter manifestado a sua existência a todos indistintamente, todos os homens são indesculpáveis por não atribuírem glória a Ele. Se você perceber aí no versículo 21, na sequência, diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, Deus se deu a conhecer, parcialmente, obviamente, na natureza. O homem é capaz de, por meio das coisas criadas, reconhecer Deus e dar glória a Deus. E por não fazer isto, eles são indesculpáveis. Porque muita gente vai trazer aquele argumento, mas e fulano que não ouviu o evangelho? Como é que Deus pode condenar essa pessoa? Sabe, aquele argumento paz e amor? É um argumento interessante, muitas pessoas questionam isso aí. Como é que Deus, que é bom, que é justo, que é amor, vai condenar pessoas que nem mesmo tiveram oportunidade de ouvir o evangelho? As pessoas ficam com aquela pulga atrás da orelha, aquele ponto de interrogação. Esse texto nos esclarece isso. Espera aí. Tudo bem, eles podem não ter tido a revelação especial de Deus.
No entanto, a revelação geral é suficiente para comunicar algum conhecimento acerca de Deus. E eles, por seus pecados, optaram por não dar glória a esse Deus criador, mas dar glória à criatura. Quer ver, por exemplo, aqui, ó, no versículo 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, o que torna essas pessoas indesculpáveis é o fato delas terem tido condições de perceber na criação que existe um Criador. E voluntariamente teriam optado por adorar a criatura, qualquer coisa criada, e não ao Criador. Tem um amém. Dá um amém? Tem, né? Não entendi. Tem até um amém aqui no final dessa. Ah, sim, é porque ele faz tipo, uma doxologia, né? O qual é bendito eternamente. Esse Criador, ele é bendito eternamente. Amém. Então, é como se fosse um louvorzinho final, aí, uma frasezinha de louvor. Toda vez que eu penso nisso que você acabou de falar agora, a questão que o Cláudio levantou, eu sempre lembro do discurso de Paulo em Atenas, quando ele fala discurso a respeito do Deus desconhecido. Essa resposta ela sempre vem na minha cabeça, tá no versículo 27 do capítulo 17. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem como não está longe de cada um de nós. Eu não sei se é bem isso. É isso. Deus não está longe dos seres humanos. Porque todos os seres humanos vivem nele, se movem nele, existem nele. Somos geração dele. É possível perceber na experiência humana com o mundo que existe um Criador. Mas o nosso próprio pecado nos faz não atribuir glória a esse Criador, mas atribuir glória às criaturas. E isso, infelizmente, acontece até entre nós que temos a luz da verdade. Muitas vezes deixamos de atribuir glória a Deus e damos glória à criatura. É isso. Por isso todos são indesculpáveis. Entendeu, Cláudio? Não tem justificativa. A culpa é do homem por sua condenação. Todos. Mesmo os que não puderam conhecer o Evangelho. Se a inocência salva, então que o Evangelho não seja pregado. Exatamente, olha aí, um bom argumento. Né? Porque na cabeça dessas pessoas é o seguinte, se a pessoa não ouviu o Evangelho, ela é inocente, ela deveria ser salva. Se isso fosse verdade, Deus não falaria para ninguém evangelizar, porque quando a pessoa toma conhecimento, ela está em risco. É quando ele nasceu em pecado já. O homem já nasceu em pecado. Exato. Ok? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí. Se ficar alguma dúvida, deixa os comentários. Ok? E, por fim, aqui. Deus se torna parcialmente conhecido na criação. A gente já leu isso aqui. Do 21 em diante até o 23. Na verdade, esse é o último slide já. Então, irmãos, o meu propósito, só concluindo, fechando aqui o assunto, foi mostrar, existem evidências racionais? Sim, mas são insuficientes. O que realmente é suficiente, é necessário para o empreendimento do estudo teológico é a fé. É crer na existência de Deus. É entender que Deus é a origem de todas as coisas, que Deus infundiu o sentimento religioso no homem, Deus quem colocou o senso de moralidade, Deus quem imprimiu a sua glória, traços da sua glória na criação. Então, crer em todas essas coisas é absolutamente necessário para o empreendimento que nós temos diante de nós. Na próxima aula, a gente deve começar o estudo do ser de Deus. A gente não começou. Essas primeiras 5 aulas foram aulas sobre os fundamentos da teologia. Eu tentei traçar aqui resumidamente os fundamentos.
conceito de revelação, o conceito da fé, como condição sem a qual a gente não pode conhecer Deus. Ok? Falei sobre o que é teologia sistemática. Então foram os fundamentos. Na próxima aula a gente começa a estudar o ser de Deus. Então teremos diversas aulas sobre isto. Como podemos conhecer Deus, como Deus se revela nas Escrituras por meio dos seus nomes, por meio dos seus atributos, por meio do seu governo providencial no mundo, enfim. Aí a gente vai entrar nesse assunto posteriormente. Tá bom? Então assim a gente encerra a nossa aula.